Olá, uma boa tarde. Tem hoje início a campanha eleitoral rumo às eleições europeias que no próximo dia 9 de junho vão escolher os deputados com assento no Parlamento Europeu para os próximos 5 anos. O programa Eclésia conversa hoje com Alice Cardoso, representante da Conferência Episcopal Portuguesa, na plataforma de jovens organizada pela Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia. Boa tarde, Alice. Olá. Obrigada por estares connosco. Como é que é este desafio de integrar uma plataforma de jovens organizada pelas Conferências Episcopais da União Europeia? O que é que isto implica e o que significado tem este lugar criado pelos bispos? Eu acho que, primeiro de tudo, para mim, eu sinto que é uma grande responsabilidade porque estou a representar um país inteiro, mais especificamente os jovens, mas acho que é de grande importância porque mostra que, de facto, tanto a União Europeia como os bispos em si querem ouvir os jovens e também sentem que, de facto, nós temos uma palavra a dar sobre aquilo que nos rodeia e sobre aquilo que vai acontecendo com os jovens europeus, essencialmente. E que plataforma é esta? Vocês reúnem-se periodicamente? Têm temas que vos unem para poderem refletir sobre eles? Então, esta plataforma foi criada há 2 anos. Nós fazemos algumas reuniões mais online. Fazemos apenas uma reunião presencial uma vez por ano. E então o nosso trabalho resume-se muito a desenvolver um tema, uma reflexão sobre um tema, que depois, nessa reunião final, apresentamos então aos bispos na forma de um documento já estruturado e organizado. E então tentamos sempre, durante a parte prévia a este encontro presencial, ajudar-nos mutuamente e desenvolver algum trabalho de pesquisa para que depois possa ser enviado um documento bem estruturado. E podemos perceber que temas, por exemplo, é que já vos juntaram nestas reuniões online, mas também físicas? Então, no primeiro ano, o tema era essencialmente mais ligado com os jovens e aquilo que são as frustrações e as tormentas, digamos assim, dos jovens atuais. E este ano tivemos a oportunidade de falar um bocadinho mais dos desafios das famílias, em termos também das redes sociais e da tecnologia. E também como é que as famílias podem ser uma força motriz dos jovens e uma forma de ajudarem os jovens a chegar mais longe. E percebe-se uma realidade integrada na União Europeia ou há realidades muito diferentes? Sim, na verdade, eu acho que todos nós partilhamos um bocadinho dos mesmos desafios e se calhar até me atreveria a dizer que são desafios quase globais, porque, apesar de tudo, as redes sociais e a internet vieram trazer muitos desafios para as famílias e pronto, acabamos por sentir todos um bocadinho as mesmas coisas. Do ponto de vista pessoal, imagino que haja também um enriquecimento teu por contactar com jovens de diferentes nacionalidades. Sim, acabo também a perceber que há problemas mais típicos do Ocidente Europeu e há outros mais típicos do Oriente. E pronto, acabamos também a perceber um bocadinho a influência da antiga União Soviética nos países de leste, o relaxamento dos países do Ocidente em termos da religião, porque temos maiorias católicas no Ocidente. Pronto, todos temos os mesmos problemas no fundo, mas com estas particularidades culturais que são típicas depois de cada lado da Europa, digamos assim. Torna-te de alguma forma mais consciente da tua presença enquanto jovem também na União Europeia? Sim, porque percebo também o lado do outro, até mesmo nos países mais ocidentais, consigo ter outra perspectiva daquilo que se faz ou que não se faz e que nós podemos ir partilhando uns com os outros. Portanto, acaba por me enriquecer também e consigo trazer depois coisas para a minha própria comunidade. Este tema que une agora a Europa por causa das eleições europeias, que vão acontecer agora no mês de junho, a Comece editou recentemente um guia prático católico para os jovens europeus, algumas orientações para os jovens com vista às eleições europeias de 2024, é o título deste guia, que, corrige-me se estiver errada, tiveste a ocasião de participar nele também como tradutora. Sim, fui eu não que é? traduzi, Exatamente. Exatamente. Eu pergunto, o que é que está na base desta elaboração deste guia prático?
muito porque importa esclarecer os jovens e saber de que forma é que eles são chamados também a participar concretamente agora nas eleições europeias? Eu acho que a base é essencialmente, primeiro de tudo, chamar os jovens a votar, que se têm verificado grandes taxas de abstenção em toda a União Europeia, e depois promover um voto informado, ou seja, fazer com que os jovens saibam de facto em quem estão a votar, se de facto se orientarem por algum lado político mais específico, então que o façam com consciência, mas essencialmente essa questão da informação e também partilhar esse voto e esse dever de votar de uma perspectiva católica, obviamente. Até porque o guia vai propondo vários pontos, também a partir de algumas citações do Papa Francisco, documentos que ele foi escrevendo, de forma a perceber aqui uma união entre aquilo que é o exercício prático de votar, mas também a partir daquilo que é a doutrina social da Igreja, aquilo que são os ensinamentos também da Igreja Católica. Pergunto-te, a informação é um dever também para os jovens, de alguma forma, estarem esclarecidos e saberem aquilo que vão fazer? Sim, eu acho que sim, especialmente nesta altura em que temos o crescimento súbito da inteligência artificial e de outras ferramentas que às vezes nos tapam um bocadinho o nosso conhecimento e a nossa vista, digamos assim. E até ambientes em que os jovens se sentem geralmente muito à vontade. Sim, exatamente. Eu acho que é fundamental e é um dever mesmo que os jovens procurem descortinar e até escrutinar a informação que vão obtendo. E então, é de facto, este guia prático promove exatamente isso, que os jovens, de facto, assimilem esta campanha eleitoral, mas que não se deixem ficar só por aquilo que é dito na televisão, ou nos jornais, ou onde quer que seja, ou nas redes sociais. Sim, exatamente. Portanto, tenta promover, até mesmo no próprio guia existem algumas questões para os jovens pensarem, e tenta promover esta questão, este questionamento constante de será que estou mesmo a votar na pessoa certa ou será que estou mesmo a votar nos ideais certos? Portanto, dar primazia exatamente à informação e à busca do conhecimento para lá daquilo que nos é apresentado. Pergunto-te a disponibilidade dos jovens para entrar, de facto, na informação esclarecida, que não está apenas disponível no scroll de um telemóvel, que pede que se vá além de títulos ou de parágrafos resumidos. Há disponibilidade para ir mais fundo e perceber o que é que pode estar na raiz que me leva a votar neste ou no outro partido? Eu acho que quando os jovens se apercebem de algumas coisas que não estão tão certas, eu acho que sim, eventualmente têm essa disponibilidade. Mas, de facto, hoje em dia não há muito essa disponibilidade de ir procurar e de querer saber mais. Até porque, e isso também foi um tópico que falámos na última reunião da COMES, ultimamente a questão dos movimentos de extrema-direita na Europa também vem um bocadinho por causa disso, porque claro que todos os partidos têm procurado estar presentes nas redes sociais, mas às vezes estas informações rápidas e imediatas que se dão através das redes sociais promovem um bocadinho esta falta de informação e a propagação de informações que não são as verdadeiras de facto. E pronto, quando os jovens não estão, ou os jovens e todas as pessoas, na verdade, porque é isso que nos promove as redes sociais, quando as pessoas não estão disponíveis a ir procurar mais, de facto, a desinformação é muito fácil de propagar e de gerar, na verdade. Mas aí são os padres, especialmente num grupo etário juvenil, sim, os padres têm uma grande importância até sim, para a disseminação de posições políticas, de opções. Aí os padres funcionam quase como uma ajuda de esclarecimento e de informação, sim, mesmo que seja de uma forma superficial. Sim, eu acho que existe ainda uma faixa etária, aliás, existe determinada faixa etária que ainda se rege muito pelo exemplo. E se, lá está, se os nossos pares, os nossos amigos promovem todos um determinado tipo de comportamento ou uma determinada opinião política, é natural que é um bocado o poder contágio, das massas, não é? O poder de contágio. É natural que a faixa etária no geral se identifique com determinada ideia ou determinado ideal, digamos assim.
Em Portugal vota-se a partir dos 18 anos. Eu pergunto-te que consciência se ganha a partir desta altura, quando se é proposto que se comece a votar, que importância têm os jovens votarem e perceberem que o seu voto é importante? Eu acho que a questão do voto aos 18 anos, ou a partir do momento em que se começa a votar, digo antes assim, a ideia não bate fundo a todos, dizendo assim de uma forma mais leve. Acho que há pessoas que de facto assumem isso como uma responsabilidade, mas também sinto por outro lado que há muitos jovens que ainda veem essa questão do direito e do dever do voto como não tenho assim tanta opinião e se calhar não vale a pena votar, ou o partido em que eu voto nem sempre ganha ou quase nunca ganha. E então eu acho que ainda não há muito esta consciência de que, ok, independentemente do meu partido ou da pessoa em que eu votei ganhar ou não, eu cumpri o meu dever e, portanto, tenho o direito a reclamar se as coisas não funcionarem como deve ser. E acho que ainda não há muito esta consciência, mas pronto, acho que também é um ponto que tem que ser mais estruturado e mais bem desenvolvido, eventualmente, se calhar, nas escolas e nos nossos meios. Porque, no teu entender, o voto dos jovens é importante e Sim. tem uma voz fundamental até na leitura que depois que os partidos políticos podem fazer? Sim, porque é assim, vejamos, a nossa maioria, o nosso corpo eleitoral que está em maioria são as pessoas, se calhar, dos 40 para cima, e se os jovens não votarem, vão ser sempre essas pessoas a escolher o futuro e o presente do país. Portanto, acho que é uma obrigação dos jovens contrariarem as decisões dos adultos. E lá está, criar a diversidade e fazer também os adultos pensarem se realmente aquilo que eles escolheram faz sentido ou se não é? E tem que haver, lá está, este diálogo e esta criação de várias oportunidades entre as duas gerações. Eu acho que é fundamental. Falavas há bocadinho da abstenção, fala-se também de uma crise de participação. Eu pergunto-te, há de facto uma crise de participação ou de alguma forma há um esvaziamento daquilo que são as formas tradicionais de participação que se percebe muito claramente também nos jovens? Sim, eu acho que se calhar nas universidades e em meios mais associativos, se calhar ainda se vê bastante empenho dos jovens. Mas, no geral, eu não sinto que os jovens se tenham tornado apolíticos. Eu acho que simplesmente passaram de plataformas tradicionais, como, sei lá, os jornais ou até mesmo as ditas associações mais políticas, para serem mais interventivos nas redes sociais. E depois também temos a questão do ativismo, não é? Acho que a minha geração é muito interveniente no ativismo e procura muito envolver-se em causas, mesmo que não sejam políticas. Só que, às vezes, esta mudança do meio tradicional para as redes sociais também se observa depois os comentários e a intervenção, alguma desinformação. E acho que é por aí, de facto, que os jovens podem fazer a diferença. Se realmente... Porque as redes sociais têm muita abrangência. E se aquilo que nós dissermos nas redes sociais for dito da boca para fora, sem qualquer tipo de procura de informação, aí sim vamos estar a influenciar muita gente e claro que pode ter efeitos muito negativos. Estamos, como dissemos no início deste programa, estamos a começar um período de campanha eleitoral, são 15 dias em que os partidos vão de alguma forma procurar dar conta dos seus programas, debater entre eles e se percebe que irá haver uma grande presença dos candidatos políticos nas ruas. Para os jovens, que significado tem a campanha eleitoral? Diz-lhes alguma coisa? Sinceramente, eu, enquanto jovem, e isto é mesmo uma opinião muito pessoal, eu nunca dei muita atenção à campanha eleitoral em termos de mídia. Eu procurei sempre o meio mais sossegado e calado e preferia que é sempre... Qual? Exato, preferia ir antes ver as agendas políticas dos partidos, individualmente, sem o barulho externo, do que propriamente a campanha eleitoral. Porque às vezes a campanha eleitoral nas ruas ou em comícios ou em debates não mostra exatamente qual é que é a intenção do partido ou do candidato.
Então, se eu fosse falar por mim só exclusivamente, eu diria que se calhar a campanha eleitoral não tem, ou seja, a campanha eleitoral na rua não tem assim tanta importância. Mas lá está, se calhar para alguns jovens isso ainda é muito importante, até mesmo, por exemplo, hoje em dia faz-se muita campanha eleitoral, mais uma vez, em redes sociais, especialmente o TikTok tem ganhado muita importância na questão da campanha eleitoral. Portanto, se calhar, atualmente dá-se muito mais importância, ou os jovens dão muito mais importância a essa presença nas redes sociais e à forma como comunicam, e há partidos que têm estruturas de comunicação muito desenvolvidas e muito bem organizadas, do que propriamente, lá está, a rua, o andar a falar com as pessoas. Se calhar os jovens já não têm tanto interesse por esse lado e mais pelas redes sociais. E pergunto também sobre aquilo que está em causa com estas próximas eleições europeias, porque se sente um desfazamento entre aquilo que é o votar, por exemplo, numas eleições presidenciais, legislativas, como tivemos ocasião este ano, em março, em Portugal, e aquilo que é a participação em atos eleitorais para a Europa. Percebes ainda uma distância entre aquilo que é a realidade portuguesa e a importância de nos envolvermos com aquilo que são as regras, a definição de políticas a nível da Europa, que inevitavelmente marca aquilo que é o dia-a-dia do cidadão mais comum? Eu acho que, apesar de tudo, cá em Portugal, nós até damos bastante importância às instituições europeias. E percebes isso em comparação com colegas teus da rede de jovens da Comece? Por exemplo, lá está, novamente, devido à União Soviética e essa influência que a União Soviética teve, eu sinto que, por exemplo, os países de leste ainda têm muito aquela dúvida do nós somos os parentes pobres da União Europeia e não somos tão considerados. E acho que, apesar de tudo, em Portugal até se dá bastante importância, e também porque falamos muito sobre isso nas escolas e já existe muita envolvência no Parlamento Jovem. Então acho que, se calhar, nas eleições europeias poderá haver um bocadinho menos de participação dos portugueses. Mas, apesar de tudo, eu acho que até damos bastante importância a essas instituições maiores e que tentam esta unificação da União Europeia. Pergunto-te também se, por causa tu pertences a uma geração já nascida com Portugal, então Sim. na Comunidade Económica Europeia, há de alguma forma assim um duplo sentido de pertença? Esta geração já não é só cidadã portuguesa, é também cidadã do mundo? Sim, até podemos ver isso, por exemplo, com o programa Erasmus. É um programa amplamente divulgado em Portugal. Acho que é mesmo difícil encontrar já pessoas que não tenham, jovens que não tenham feito o programa Erasmus. Portanto, de facto, sim, a União Europeia trouxe vários programas que acabaram por também promover esta ideia de união e de pertença? Sim, de pertença, de comunidade, e também dá-nos essa ideia de que nós não somos só portugueses, somos europeus, somos cidadãos da União Europeia e que, de facto, existe esta comunidade. Sim. De qualquer forma, aquilo que teve na gênese desta construção da União Europeia prende-se com o contexto do pós-guerra, com o início de um projeto de alguns países que se foi alargando, com um projeto de paz, de encontro, de diálogo. Estes valores permanecem ainda hoje na cabeça dos jovens que querem construir a União Europeia? Sim, eu acho que sim. Muitas vezes, e isso é uma das coisas que nós às vezes falávamos na Comece, eu sinto que muitas vezes os adultos ou os idosos têm um bocadinho a tendência de dizer os jovens hoje em dia não têm valores, e eu acho que não é por aí. Eu acho que os jovens têm valores, de facto, mas os jovens estão muito perdidos e lá está, este sentimento de pertença não é transversal a todos os jovens e isso muitas vezes faz com que os jovens assumam sentimentos de frustração e de lutas que não estão resolvidas interiormente, que os fazem chegar a esses comportamentos de agressividade, ódio, outras coisas que são cada vez mais presentes na nossa sociedade, na nossa cultura. E até no diálogo entre pessoas. No nosso diálogo. Acho que é do conhecimento e do sentimento geral que, se calhar, hoje em dia não se pode dizer tudo o que vai na nossa cabeça. E esse ambiente hostil vem um bocadinho
nessas frustrações e nessa falta de resolver as nossas coisas e as coisas dos adultos também vêm um bocadinho em consequência. Portanto, acho que, de facto, o projeto da União Europeia é um projeto de paz e não pode ser de outra maneira, e estes valores ainda existem e continuam a existir, e acho que vão existir durante muitos anos. Mas lá está, é uma coisa pela qual se tem de lutar e não se pode só assumir que vai sempre haver estes valores sem este envolvimento e lutar para que de facto eles existam. Pergunto-te por isso, qual é a importância da participação dos jovens e dos jovens católicos, não do voto católico, mas da participação dos jovens católicos em processos eleitorais e concretamente neste próximo que se aproxima? Os jovens católicos acho que têm um dever acrescido porque nós vivemos um cânon social transmitido pela Igreja e por Jesus Cristo que nos impele a esta paz e à união. Portanto, eu diria que é absolutamente contraditório os jovens católicos votarem em ideais que não correspondem a estes valores e a esta mensagem que nos acompanha sempre. Portanto, de facto, os jovens católicos têm o dever o dever de informar e de se informarem para este aspecto de é necessário haver paz, liberdade, acolhimento, tolerância e não podemos deixar que os ideais políticos extremistas e eventualmente que não promovem estes valores que se imponham e que assumam a sua posição no Parlamento Europeu, no Parlamento Português, na Assembleia, enfim. Por que é que tu votas? Eu voto porque eu sinto que é uma forma de eu participar e é uma forma de eu também ajudar os outros a perceberem que têm de participar e que têm de se envolver na comunidade. A comunidade rege-se com um princípio de reciprocidade. Os governos dão-nos, mas nós também temos que dar aos governos. Portanto, tem que haver reciprocidade. Obrigada, Alice. Obrigada. Obrigada, Alice, por nos partilhares o teu testemunho e dares-nos conta deste processo e deste projeto também em construção entre os jovens a nível da União Europeia. Muitíssimo obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco neste dia em que começa oficialmente a campanha eleitoral para as eleições europeias. O programa Eclésia regressa aqui à RTP2 amanhã, mas está em permanente atualização em agência.eclésia.pt. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.